Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. É mais boa noite hoje, né? Começando o Desembaraxando, episódio 183. Eu falei que ia ser às 9 horas. Perdão. Tô começando uma hora depois. Eu tava nos compromissos muito importantes e agora que eu posso fazer a segunda live. Tá vendo piscar aqui, ó? Tá piscando a luz da minha cozinha. Tá parecendo uma tut. Mas é a lâmpada que tá queimando aqui, tem que trocar essa lâmpada. Ó, quem é o corajoso tá a essa hora? Boa noite. Ou a corajosa, boa noite também. Se você tá vendo o conteúdo gravado, bom dia, boa tarde e boa noite. E obrigado a você. O que você achou da live de ontem? Você assistiu a live de ontem? Desistir de uma ideia não quer dizer que somos fracassados. Foi o tema de ontem, da nossa live 182. E hoje eu quero provocar vocês, porque eu tenho aqui minha cola. E ontem eu deixei para vocês uma pergunta aí, para poder refletir, né? Na verdade foi um pensamento, para a gente poder refletir. Todo problema merece mesmo ser resolvido? Todo problema merece mesmo ser resolvido? O que você acha? Que tal? Como se diz em Argentina, que tal? Que tal? E aí, o que você acha? Todo problema realmente merece ser resolvido? E aí? Você pensou isso aí? Então pensa. Vendo agora ao vivo, vendo gravado o conteúdo, da maneira que você querer aí. Então você pensa. Mas é assim, realmente tem problema que não vale a pena ser resolvido. Eita, Baracho, que negócio que é esse? Segura essa realidade. Tem problema que não vale a pena ser resolvido. E nós ficamos nos matando, insistindo e batendo aquele negócio do murro na ponta da faca, né? E não resolve. Tem coisa que não vai ser resolvida. E não quer dizer que vai ser a pior coisa da vida, tá? Guarde isso, porque nós somos criados naquela ideia de ter que resolver tudo. E quando não se resolve alguma coisa, parece que é a pior coisa do mundo. Quem disse que não resolver é uma coisa ruim, né? Então, nem toda luta é sinal de coragem. Nem toda luta é sinal de coragem. Algumas lutas, na verdade, é um desperdício de vida emocional. Grande brother, Matheus, você é sempre fiel, hein? Como é que você tá, meu irmão? É isso aí. Então, nem toda luta é sinal de coragem, mas pode ser desperdício de vida emocional. Tu deve conhecer alguém que você fala assim, essa pessoa ainda luta por isso, essa pessoa está nessa vibe ainda, ela está lutando por isso. E ontem falamos aquela questão da pessoa confundir persistência com teimosia, que pode acontecer bastante nisso, né? A pessoa confunde a persistência, ela fala que é persistente, que está firme em alguma coisa, quando na verdade a pessoa está sendo teimosa, está sendo burra mesmo assim, um negócio complicado. Então, pegando o tema de hoje aqui, desse desembaraxando aqui, então assim, ó, tem problema que não vale a pena ser resolvido. E não quer dizer que é uma coisa horrível, e não quer dizer que é o fim do mundo. Porque, de novo, né, nós pensamos que se não se resolve algum problema, na ideia que eu acho que tem que resolver, então dá a impressão que teremos consequências ruins. É isso aí. O povo tá chegando aqui, né? Eu cheguei mais tarde hoje, pessoal. Tava num compromisso de família. Aí não dá, né? Eu cheguei agora há pouco. Então é isso. Vamos lá. Nem toda luta é sinal de coragem, mas muitas vezes é um desperdício de vida emocional. Parece bonito estar lutando por alguma coisa, mas aquilo que eu estou lutando não está compensando lutar por aquilo. Então, tem problema que não vale a pena ser resolvido. E é estranho pra caramba pensar isso, né, Baracho? É estranho pra caramba pensar isso. Como assim que tem problema que não merece, não vale a pena ser resolvido? Não vale a pena resolver. Mas a gente somos, né, bem em português correto, né? A gente somos criados numa cultura que quer resolver tudo, que quer consertar tudo, que quer otimizar tudo. E o pior de tudo é querer dar conta de tudo. Queremos dar conta de tudo. O que vão pensar de mim se eu não der conta?
Tem muita gente que tem expectativas sobre mim. Muita gente me olha. Muita gente confia em mim. Eu sou aquele filho bonzinho que sempre tirou nota boa na escola. Eu não posso falhar. Que mané ideia é essa de não poder falhar? Já falhou só de pensar isso. Então essa ideia de querer consertar, dominar, organizar, controlar e dar tudo certo, isso está detonando nossa cabeça. E, consequentemente, detonando nossa vida, nossa saúde e tudo. E aí, eu nunca vou entender isso se eu continuar assim, né? Porque eu não vou entender que tem problemas que não vale a pena ser resolvido. Eu vou insistir. O que o Matheus falou? Não adianta gastar energia com coisas que não vão para a frente. Grande brother Matheus. Temos que resolver problemas pontuais e necessários. Coisa que realmente é importante, né? Mas eu posso insistir numa resolução de um chamado problema, quando na verdade eu me envolvo nessa narrativa para muitas vezes não olhar o que importa, que não é olhar para outro problema, que não é olhar para um chamado problema real, mas olhar para mim, me cuidar, algo nesse sentido, né? Então assim, existem problemas que para serem resolvidos, guarde isso, custam mais do que aquilo que entregam. Aí que tá, né? Tem problemas que vai custar muito, vai custar muito. Por exemplo, tem hora que você vai perceber que alguma coisa na sua casa não compensa mandar reformar, não compensa. Joga fora e compra um novo, né? Assim, joga fora e compra um novo. Você vai inventar de querer consertar. Aliás, hoje, para você falar assim que vai consertar um eletro, por exemplo, doméstico, olha, tá valendo a pena, dependendo do que for, você compra outro, não tem jeito. Aqui em casa, por exemplo, se usa muito aqueles aspiradores de pó, que é de R$100, vende na Havan, propaganda de graça aqui, tá? Nem ganho com isso, tá? É que eu compro lá. Ele vai durar aí uns 8, 9 meses, quebra, não adianta mandar arrumar, você vai comprar outro, que o preço está quase igual. Então é isso. Mas então tem problemas que vão custar mais do que aquilo que eles entregam. Não vai inventar. Aí voltamos ao tema de hoje. Tem problema que não vale a pena ser resolvido. Observa a sua vida aí. Tu deve ter algum problema aí que você dá um valor muito grande e não fecha o filtro com isso. Tem problemas que realmente são importantes de serem resolvidos, mas outros não. E eu só estou perdendo tempo com isso. Então tem problema que vai exigir a nossa paz. Olha a luzinha piscando. Tem problema que vai exigir a nossa paz. Tem problema que vai exigir a nossa saúde. Ah, Baracho, mas todo problema ao ser encarado desgasta a gente. Sim, eu concordo com isso. Mesmo aqueles que não se resolvem, que eu lutei pra caramba. Ou aqueles que resolveu, que eu lutei pra caramba. Mas tem uma diferença, tá? Tem diferença de problema que eu vou enfrentar e não resolvo, e tem problema que eu nem deveria mexer. Não vale a pena mexer e ser resolvido. E não confunda isso com fuga, ou na psicanálise, eu tô sublimando. Não é isso não, não é isso não. Tem coisa que eu tô arrumando pra cabeça. Tem coisa que vai exigir problema, além da nossa paz, a nossa saúde, tem problema que vai exigir a nossa dignidade. É ou não? É ou não é? Tem problema que vai exigir anos da nossa vida para entregar a migalha de satisfação. Não compensa, não compensa. Quer dizer, e aí vai ter quem fale aquela frase, né, que paga para ter paz. Será que dá sempre certo isso? Tu deve conhecer alguém assim, né, que fala que paga para ter paz. Mas será que consegue pagar mesmo? Aí que está a questão, né? Então, é uma questão de observar o modo como eu pergunto as coisas. Porque, por exemplo, quando a pessoa não entende isso, que tem problema que não vale a pena ser resolvido, ela pergunta assim, né, nessa hora. Ai, mas será que eu consigo resolver isso? Eu consigo resolver isso? E não deveria perguntar assim. Na verdade, a pessoa deveria perguntar o quê? Vale a pena resolver isso? Uma coisa é você perguntar, eu consigo resolver isso? E a outra coisa é você perguntar, vale a pena resolver? Olha que diferença faz isso. Eu posso estar gastando um tempo da minha vida numa coisa
que eu fico exigindo que eu deva conseguir, que eu devo conseguir, eu tenho que conseguir, eu não posso falhar, eu não posso errar, eu não posso decepcionar, e eu estou gastando o mais importante da minha vida fazendo isso. Então, observa na sua vida alguns problemas. Não fecha o filtro, tá? Existem problemas, mas tem coisa que não é não. Tem coisa que eu só estou me culpando. Então não merece, não vale a pena ser resolvido. Deixa, não vale a pena. Então, tem pergunta que é assim: eu consigo resolver isso? Mas não é essa a pergunta. A pergunta é: vale a pena resolver? Olha para a tua vida aí. Vale a pena resolver? Porque assim, ó, fazendo uma comparação com uma ilustração, tem situações em que o sujeito está tentando salvar o barco, mas o barco já está com tanto buraco que está entrando água por todo lado. E a pessoa quer salvar uma coisa que não tem o que salvar. Larga, sai. E o pior, a pessoa na teimosia, ela fica no barco, mas se ficasse ainda ela é ok. Mas tem gente que não merece, que fica junto. Aí pode ser seu filho, pode ser sua esposa, pode ser teu esposo, pode ser o teu irmão, por pura teimosia. Aí que tá, né? Vai tapando um buraco aqui, vai tapando um buraco ali, e enfim, e o negócio só piora. Assim como tem problemas que não valem a pena ser respondido, ser resolvido, isso também tem a ver com a questão das perguntas na vida. Porque é assim, né? A gente é criado de um jeito que toda pergunta tem que ter uma resposta. Tem que ter resposta, tem que ter resposta. Nós nos colocamos como resposta muitas vezes, né? Para as demandas dos outros, e nem são as nossas. Eu me mato para dar resposta para o outro. E para mim eu não faço isso. Só que assim, gente, assim como tem problema que não vale a pena ser resolvido, vai ter pergunta também que não tem resposta. E tá tudo certo. Tá tudo certo, pergunta não tem resposta. E aqui é um pouco de psicanálise, tá? Nem toda pergunta tem resposta. Sabia disso? Nem toda pergunta tem resposta. Existem perguntas que não pedem respostas. Mas existem perguntas que pedem para ser suportadas enquanto perguntas. Tem pergunta que é só para ser pergunta. Tem pergunta que não tem resposta. Tem pergunta que não é para ter resposta. Tem pergunta que realmente pedem para ser suportadas enquanto pergunta. Porque muitas vezes não é a resposta que você tem que ter. É criatividade. Que é diferente, tá? Uma coisa é resposta, a outra é criatividade. Aí que tá. Existem várias maneiras para lidar com alguma coisa. Então, é interessante isso, tá? A pessoa fica identificada com esse barco que está afundando e ela pensa que tem que resolver. Não tem que resolver. Tem problema que não vale a pena ser resolvido. Mas a pessoa se identifica tanto com esse barco que ela pensa o que também, né? Mas se eu largar esse barco, quem serei eu sem o barco? Né? Já está impregnada a identidade dela no barco, ou no que for, ou no problema. E a pessoa pensa que se ela parar de dar atenção para isso, entender que esse problema não tem que resolver, ela vai entender que ela perde identidade. Ela vai achar que é fracassada, vai achar que é incompetente, vão achar que eu não sou nada. Aí volta aquela questão de querer buscar a validação dos outros e dar satisfação para os outros, né? É bem curioso isso. Esses dias eu vi uma aula na área assim, da economia, que eu gostei muito de assistir, e na aula o rapaz lá tem uma ilustração bem legal, falando de barco ainda, tá? Falando de, enfim, ó, eu marquei aqui, ó. É melhor pular do barco enquanto ele ainda está perto da praia do que esperar estar no meio do oceano, sem saber se dá para voltar. Entendeu? Por eu ficar insistindo em resolver um chamado problema que não vale a pena resolver, eu fico insistindo dentro do barco. E o barco vai avançando naquela água. Quando está na parte mais próxima ali da terra firme, dá tempo de descer e volta ainda. Com a água no joelho, no máximo na cintura, você consegue voltar. Mas pela teimosia, eu posso querer acordar para a vida lá no meio. E pode ser tarde, eu não consigo mais voltar. Olha para a sua vida aí. O seu barco não está num lugar
que ainda dá para voltar? As circunstâncias mostram para você voltar, mas você fala o quê? Não, eu tenho que resolver, eu tenho que otimizar tudo, eu tenho que consertar tudo, eu tenho que dar conta de tudo, tenho que dar conta de tudo. Caramba, tem problema que não vale a pena ser resolvido. Qual que é o seu barco? Qual é o barco da sua vida? Que é meio metáfora, né? Qual é o barco da sua vida que já deu? Que tem que deixar isso. E deixar o barco da sua vida não é deixar a sua vida, é deixar uma coisa que está além da sua vida, que não lhe pertence. Aí você pensa que te pertence. Aí que tá. Problema que não vale a pena ser resolvido é problema realmente que ele vai ficar no campo da pergunta, né? É arrumar para a cabeça. Então quer dizer, quando fala barco, pode ser uma ideia, pode ser um projeto, pode ser um investimento, pode ser uma relação, pode ser uma estratégia, pode ser um posicionamento, pode ser uma forma de viver, qualquer coisa que eu entendo já por A mais B, levando cacetada, que não vale a pena mexer com isso. Não fecha o filtro, tá? Quando a gente fala de não mexer com alguma coisa, de novo, não é você fugir, esquivar, pôr debaixo do tapete, não é isso. Mas tem coisa que não é, que não vai. Aprenda a escolher as brigas que você vai brigar, suas guerras, os seus problemas, aí nesse sentido, tá? Então, nem todo barco merece conserto. Às vezes a salvação começa quando você decide sair do barco. Qual é a dificuldade em deixar esse barco? Quanto mais longe você ficar da praia, mais difícil fica voltar, né? Aí você vai querer voltar tarde demais. Então, qual é o problema que não vale a pena ser resolvido? O tema do Desembaraxando de hoje é esse. 1 hora atrasado, mas estamos aqui para poder trocar uma ideia com você. Ontem falamos a questão de que mudar de ideia não é fracassar. Lembra? Mudar de ideia não é fracasso. E hoje a segunda ideia é essa. Tem problema que não vale a pena ser resolvido. Acorda enquanto é tempo. Você aumenta a chamada situação que, ok, não negamos uma complexidade, mas eu me envolvo com coisa que não tem que envolver. Então não tem que resolver. Ele tão somente é uma situação, é um problema. Tá entendendo? E espero de todo o coração que você possa prestar atenção nisso, tá? Olha pro seu barco aí. Dá tempo de pular e sair fora para olhar para outras coisas e procurar resolver problemas que valem a pena ser resolvidos. Tá entendendo? Vale a pena ser resolvido. Então eu quero te jogar uma provocação para a próxima live do Desembaraxando, que é amanhã, né? Por que temos tanta dificuldade de desistir? Por que temos tanta dificuldade de desistir, mesmo sabendo quando já percebemos que aquilo não faz sentido? Não faz sentido aquilo, mas ainda assim eu não desisto. Isso pode ser um relacionamento, isso pode ser uma questão de família, de trabalho, de qualquer coisa. Não faz sentido e eu não largo. Para os outros eu sou um trouxa, uma besta, né? Assim, enfim, não consigo sair, não consigo sair. Ontem vimos que mudar de ideia não é fracasso. Hoje estamos acabando de ver que tem problema que não vale a pena ser resolvido. E para amanhã, jogo para você essa provocação aqui. Por que temos tanta dificuldade de desistir, mesmo quando já percebemos que aquilo não faz mais sentido? Segura essa realidade. Segura essa, pensa e amanhã nos vemos no próximo Desembaraxando, o 184. Ó, vai ficar gravada aqui essa live. Se você perdeu, vê depois durante o dia. Você que está aqui agora e está vendo gravado ao vivo, conhece alguém? Fala para ela assistir a de hoje, agora. Fala para ela assistir a de ontem. Fala para ela assistir todas. Você pode perder o ao vivo, mas pode ver depois. Semana Desembaraxando, live todo dia, tá? Ontem foi às 8 da noite, hoje foi às 10 e amanhã vai ser às 20 horas, vai ser mais cedo, então conto com você, belezinha? Beijo no coração, valeu e até o próximo Desembaraxando.